Olá Bronies e Pegasisteris, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Jess e no vídeo de hoje eu irei fazer uma análise de um capítulo de uma HQ de MLP, edição 75, onde irá mostrar Twilight e suas amigas em uma aventura. Também mostrará outros personagens interessantes. Então, sem muita enrolação, bora para análise. O primeiro capítulo começa com a Luna perguntando para sua irmã Celestia se ela havia o encontrado, mas Princesa Celestia responde que ele irá aparecer uma hora aí, que ele sempre aparece. Então a rainha dos hipogrifos fala que se ele não controlar isso agora, eles não seriam capazes de reverter todo esse dano. Mas de repente aparece alguém falando que o pegaram. Então Discordia aparece sendo jogado por outros dois governantes. Então Celestia diz para Discord parar com suas anomalias. Então um dos governantes diz que tudo isso está acontecendo de uma forma frenética e se pergunta se Discord já tinha feito isso antes. Luna pede para o Discord impedir isso antes que saiam mais outros seres. Discord responde que não é ele que está causando isso. De repente aparece alguém atrás de Discord, falando para trazê-lo de volta para ela. Luna pergunta sobre quem era aquela ser, e Discord, de maneira assustada, pede para eles o salvarem dela. Discord fala que se eles derrotarem aquela ser, tudo iria voltar ao normal, mas em caso que eles não a derrotem, ela os destruiria, incluindo o Discord. E Luna pergunta que se eles o ajudarem, ele iria se redimir. Discord fala que iria fazer tudo o que eles quiserem, mas que apenas façam aquela ser parar. E um dos governantes avisa que aquele ser já estava se aproximando. Enquanto isso, aquela ser chamava-o Discord. Então todos os governantes de cada nação junto com Discord preparam seus ataques. E todos juntos combinam seus ataques e atingem aquela ser. E aquela ser grita para Discord impedir eles. Mas Discord diz que não consegui ouvir lá em meio a todo aquele caos. E aquela ser é aprisionada nas estrelas. Após a batalha, Celestia diz para Discord que eles iriam ter uma longa conversa. Mas Discord estala os dedos e faz todo mundo dormir. Fala que apenas eles não iriam se lembrar de nada. Quando levantarem, iriam achar que foi ele que fez isso. Mas ninguém. Discord faz um bolo e diz adeus para a Cosmos. Deixa um bolo. Vai embora. No presente, mostrado Twilight, Spike e Pinkie em um tipo de feira. Pinkie comenta sobre as barracas venderem lhamas de porcelana e queria comprar todas, mas Twilight avisa para Pinkie tomar cuidado. Isso se chama acumulação, que é tipo a obsessão em acumular coisas, como os dragões. Então Spike diz para Twilight que essa informação não está errada, mas que mesmo assim ele se sentiu um pouco ofendido. De repente Rarity aparece se desculpando pela demora, mas que ela teve que parar em uma tenda onde vendia joias, e ela tinha que comprar uma para ela. Spike diz que parece delicioso, mas Rarity chama Spike de dragão mau, e Spike acaba desistindo de pegar. Twilight pergunta para Rarity que tipo de pedra é essa, mas Rarity fala que não tem ideia do tipo, mas que era bastante brilhante e adorável. E Pinkie diz que gostou da cor da pedra. Então Rarity oferece Twilight o colar, dizendo que combinava mais o estilo dela. E Rarity fala que o tom púrpura parece que tinha sido feito para ela. E Twilight agradece. De repente Twilight começa a ouvir uma voz dizendo para ela encontrar as outras. Rarity nota algo de estranho e pergunta para Twilight se ela não gostou do colar. E Twilight responde que não é isso. Twilight fala que ouviu as joias falar que estava chamando as outras e pergunta se alguém pode chamar as suas amigas para o castelo. Logo Spike se voluntária para chamar as amigas de Twilight.
No castelo, Twilight pergunta para suas amigas se elas tinham ouvido alguma coisa após colocar o colar, mas Applejack responde que não. Então Rainbow Dash pega o colar e fala que ouviu algo, e Twilight pergunta o que foi que ela ouviu, mas Rainbow Dash responde que Twilight está apenas ouvindo coisas e precisa de um descanso, e Twilight dá uma risada sarcástica e pega o colar de volta. Applejack sugere para Twilight colocar o colar novamente e explicar o que ela está ouvindo, mas Fluttershy fala que seria um pouco imprudente colocar novamente. Rarity explica que ela ficou com o colar por 20 minutos, mas nada aconteceu, mas que tudo mudou quando ela deu para a Twilight. Spike diz que também tem uma solução, e era só dar um pouco de sal. Para ele é um suco de limão. Mas Twilight diz, nada que envolva digestão. Então ela coloca o colar e fala que escuta, encontre. As outras é que sempre fica dizendo isso. Mas de repente, o colar lançou um tipo de onda de energia que começa a gerar uma constelação. Todos ficam maravilhados com a constelação, e Twilight fala que essa constelação parece familiar. E é nos mostrado essa constelação em formato de coração. Twilight fala que essa constelação é chamada de Andalusiana, que é um conjunto de estrelas que apareceu apenas uma única vez há séculos atrás, e tiveram mapas que tiveram que ser alterados, e é considerado uma das maiores anomalias astrológicas de todas. E ela explica que todas as constelações ficaram escuras, e que essa joia e os pontos do mapa só podem ser todas as estrelas. E a Twilight fala para Rarity que ela pode ter encontrado uma pista para resolver o maior mistério cósmico de todos os tempos. Rarity diz que ela tem um excelente gosto para escolher joias e aventuras. Então Spike pergunta que desse tal gosto ele está fora e não pode comer a joia. Twilight fala para o Spike que sente muito. Rainbow Dash pergunta o que elas vão fazer? Encontrar as joias e jogá-las de volta para o céu. Applejack fala que o jeito que a Rainbow diz faz parecer simples, mas que eles têm apenas um mapa que só fala do que se trata. Rainbow pergunta de como vai ficar a parte de arremessar as joias para o céu, e a Applejack sugere ela chutar para bem longe. Fluttershy fala que uma aventura em busca de estrelas parece ser uma coisa maravilhosa e bem segura, enquanto Twilight fala das oportunidades de pesquisas elas podem saber. Rarity fala da cara que Twilight está fazendo que parece quando ela escreve longas teses acadêmicas, e fala sobre a importância do gerenciamento do sono. Twilight ainda continua ouvindo as vozes, dizendo para ela encontrar as outras. Twilight diz que precisa sair daí e encontrar as outras. Fluttershy pergunta para Twilight se ela está se sentindo bem, e Twilight responde que sim, que está um pouco excitada por saber dessa descoberta. Applejack diz que é por isso que elas irão ajudar a Twilight nessa aventura, para evitar o risco dela enlouquecer. Pinkie Pie fala que elas são apenas 6 e que precisam de um número maior de pôneis e que precisam de utensílios maiores. E ela tira um pente gigante. Rainbow pergunta o motivo dela ter isso, mas Applejack pergunta de onde ela tirou esse pente. Pinkie fala a crina dela pulava muito, e com toda aquela agitação dá trabalho longo para arrumar. Rarity logo fala para Pinkie que ela recomendaria um condicionador para ela. Lava a crina dela. Logo Pinkie pergunta sobre o que é condicionador, e ela fala que usa Glacier para lavar o cabelo dela. Logo Twilight fala para elas se concentrarem no objetivo de procurar as estrelas cadentes, que isso é mais importante do que lavar o cabelo. Mas Rarity diz que é importante cuidar e tratar a crina.
Applejack fala que iriam para a cidade, procurar voluntários para participar dessa aventura. Twilight fala que isso parece ser um bom plano, e o Spike fala que irá fazer alguns bolinhos de chuva. Pinkie Pie diz que irá perguntar para vários pôneis se eles querem participar da aventura. A Applejack pergunta para Fluttershy se ela quer fazer dupla com ela, mas Fluttershy fala que tem um ser em mente que gostaria de participar, e a Rarity pergunta para Twilight se ela irá com elas. A Twilight responde para Rarity que irá ficar para elaborar um plano para todos, e a Rarity responde que iria voltar rapidinho, e o Spike pergunta para Twilight se ele poderia segurar a joia e promete que não irá comer lá. Twilight grita para o Spike não tocar nela, enquanto faz uma cara assustadora. Logo Twilight muda sua expressão e diz que a joia tem um elo para as outras estrelas para talvez mostrar mais pistas. Spike concorda com Twilight. Spike vai embora. Então é-nos revelado que Twilight está sob controle de alguma coisa, que diz ter conseguido alguém poderosa o suficiente que pudesse controlar. Principalmente uma princesa, que é deliciosamente apropriado. Então ela fala que precisa de cada pedaço da sua magia para poder retornar para ele. E ela fala, está preparado Discord, querido, de pouquinho em pouquinho estou voltando para casa, e é formado uma aura atrás da Twilight. Bom galera, esse foi a análise do primeiro capítulo da HQ. E se gostaram, curte e deixe nos comentários sobre o que você achou do vídeo, ou pode colocar sua sugestão aí. O segundo capítulo irá demorar um pouco para sair, então deixe o like para o segundo capítulo. E até o próximo vídeo.